E aí, rapaziada, bora para o vídeo do horário da noite agora. São 7 horas, é o segundo vídeo que eu vou postar hoje. Hoje eu fiz o vídeo sobre a Cíntia Chagas que eu postei, gostei muito daquele vídeo. Inclusive eu gravei um complemento que eu postei na Hotmart, subi aquele vídeo completo também, como vocês perceberam, aquele vídeo tá muito editado. A versão original dele acho que tem 20 minutos, já que eu postei aqui no YouTube tradicional tem 13, então eu cortei bastante coisa e postei a versão completa na Hotmart, que em breve eu vou divulgar o link para vocês assim que tiver bastante encorpado o conteúdo. Então eu quero comentar para vocês sobre um assunto que ele continua pertinente, que ele sempre está em voga e sempre está em alta, porque as mulheres continuam falando sobre isso e parece que aumenta cada vez mais a reclamação. Inclusive, a maioria das mulheres que falam sobre esse assunto, normalmente elas comentam que é algo unânime entre elas. Então não é só a produtora de conteúdo falando sobre isso, não é só o alcance do vídeo, não é só muitas produtoras falando sobre a mesma coisa, não é só muitas mulheres nos comentários concordando, como também essas que estão falando nos vídeos dizem que entre as amigas dela a opinião é a mesma, ou é muito semelhante, com relação a não ter homem de verdade. Basicamente é isso. Cadê os homens de verdade? Os homens não querem fazer o mínimo, os caras... Vocês devem ter visto vídeo sobre isso, porque também, como as mulheres falam muito sobre esses assuntos, né, os produtores estão trazendo isso de forma recorrente, porque elas não param de falar sobre isso. Então é um assunto que está sempre em evidência, né? Sobre essa questão de que o homem não quer chegar, o cara não quer pagar conta, o cara não quer ser provedor, o cara não tem atitude, o cara é inseguro, não tem homem de verdade, etc. É um negócio que você vê o tempo todo elas falando sobre, eu quero comentar sobre isso, porque é uma análise que eu tenho muito boa e eu acho que vale a pena para esclarecer a dúvida que as pessoas têm com relação a isso, porque parece que tanto os homens não sabem expressar o que eles se sentem, do porquê eles se identificam com esses homens que não estão fazendo o que elas querem, e as mulheres não entendem por que os caras estão passando por essa situação. Então a análise delas normalmente é uma análise digamos que, sei lá, é uma análise equivocada. A mesma coisa que aconteceu no passado com relação à revolução sexual, que em grande parte o que vale a pena a gente entender sobre ela, porque é um negócio muito complexo, então eu vou tirar o que é mais evidente para esse vídeo, são duas coisas acima de tudo, né? A questão de que o que representa a mulher abandonando o seu papel tradicional de gênero, o papel da mulher tradicional de gênero, ela abandonar isso, em decorrência principalmente da hipocrisia dos homens. Em grande parte foi isso que aconteceu. Qual é essa hipocrisia? Que é uma coisa que as mulheres também têm. Homens e mulheres são hipócritas, sexualmente falando, romanticamente falando. Qual que é a hipocrisia dos homens? Os homens eles querem uma mulher que cumpra certas regras com relação a se preservar, para ela ser material para relacionamento e principalmente casamento, que envolve ela ser mais recatada. Porém, o homem quebra essas regras com mulheres que ele não tem interesse em casar e etc. Entendeu? Então a mulher, ele quer uma mulher recatada para casamento e ele quer uma mulher vulgar muitas vezes para algo casual, quando ele não tem interesse em se envolver afetivamente com ela. Muitas mulheres que se sentiram traídas e que sofreram com essa hipocrisia, né, geraram a revolução sexual, bem como aquelas que não eram mulheres com esse perfil, se sentiam injustiçadas por não merecerem, por não acharem, pelos homens não acharem que elas tinham valor para ser material para relacionamento. Principalmente foi isso que gerou a revolução sexual, a hipocrisia dos homens. As regras que a mulher coloca, assim como o homem, para um cara que é bom para relacionamento, ela quebra essas regras se for para algo casual. Assim como o homem faz isso, a mulher também faz. Então, o que está acontecendo, assim como a hipocrisia gerou a revolução sexual, em grande parte, não só isso, a hipocrisia das mulheres está gerando a revolução do cavalheirismo, que é uma coisa que o Alan identificou isso há muitos anos atrás. E agora a gente está vendo uma reverberação muito maior hoje em dia por causa da internet. Se eu falar o cavalheirismo morreu ou está morrendo, cara, até as mulheres que não gostam da Red Pill, que são feministas, qualquer coisa do tipo, ou pelo menos eu acredito que a maioria das mulheres no mundo, ou nesse caso no Brasil especificamente, vão concordar que o cavalheirismo morreu ou está morrendo. É disso que se trata. O que ele fala nesse livro? Que os homens, basicamente, resumindo, eles vão abandonar o cavalheirismo. Por quê? Porque não vale a pena. É simples assim. Eles vão abandonar o cavalheirismo em prol de ser tratados como cafajestes. O que muitos homens querem, não é a maioria, mas isso parece que se tornou um fenômeno social, né? Fenômeno social, na minha interpretação, é quando algo se torna tão evidente, se torna tão comum, que é algo que você percebe em pelo menos 40, 50% dos homens no mínimo. 30 a 50% dos homens, são muitos homens, tá ligado? Com esse comportamento, para se tornar fenômeno social. É uma mudança drástica no comportamento dos homens. Eu acredito que a morte do cavalheirismo parece, pelo menos, que a internet pode enganar a gente, né? Mas parece que a morte do cavalheirismo é um fenômeno social, assim como a revolução sexual foi. Então, ao invés dos caras seguirem pelo modus operandi do cavalheirismo, que nesse caso seria o inverso, seria muito esforço para pouco resultado, e basicamente os caras chegaram à conclusão de que ser cavalheiro não vale a pena, então eles prefeririam ser tratados como cafajeste, porque o cafajeste basicamente ele investe o mínimo
tem mais resultado e recebe o máximo e o melhor que a mulher pode oferecer. E eu vou dar alguns exemplos do que eu tô falando para vocês entenderem como isso é realista, certo? Não é teoria da conspiração. Então, dentro desse cenário, como que isso começa, rapaziada? Com o PUA. O que é o PUA? Ele vai ensinar você a basicamente ser tratado como um cafajeste. Ele vai ensinar você a modular o comportamento desse cara, a você emular as características, né, que esse cara tem para ter esse resultado mais fácil com as mulheres com menos esforço, recebendo o melhor que elas podem oferecer, o máximo, de mãos beijadas. É isso que é o PUA basicamente, é você emular o comportamento do alfa. Postura, calibragem, tom de voz, sedução, comunicação verbal, não verbal, técnica de gatilho emocional, é tudo isso para quê? Com o mínimo de esforço você ter o melhor resultado possível, certo? Homem de alto valor, investimento pessoal, tudo gira em torno de você, entendeu? Com o mínimo de esforço ter o melhor que a mulher pode oferecer, porque os homens perceberam que muitos homens tinham esse tratamento. Então eles começaram a tentar descobrir formas de se tornar esse cara, tanto é que eu já disse, se você pesquisar você vai perceber que os vídeos mais assistidos são os vídeos sobre cafajestes. Por que as mulheres gostam dos cafajestes? Como que eu faço para ser um cafajeste? O que o cafajeste tem que eu não tenho? Como que eu melhoro e adquiro isso? Entendeu? É uma coisa que é do interesse dos homens. Então, assim, pra gente chegar a qual que é a conclusão disso tudo, basicamente para vocês entenderem de uma vez por todas. O que os homens querem, hoje em dia, é ser tratado como cafajeste. E as mulheres estão com um problema nas mãos. Porque os caras estão percebendo que ser cavalheiro não vale a pena. O cavalheirismo está extremamente queimado entre os homens. Exemplo. O que as mulheres reclamam? Os caras não querem chegar. Por quê? Porque muitas vezes o cafajeste é esse cara que a mulher dá em cima, que a mulher corre atrás, que a mulher quebra as regras. O cara não quer pagar conta. Porque muitas vezes o cafajeste é o cara que a mulher vai na casa dele, que a mulher fica com ele no carro depois de uma balada, por exemplo, sem ele gastar R$1. O cara não quer conquistar a mulher, porque muitas vezes o cafajeste é o cara que a mulher corre atrás. O cara não quer mandar mensagem, porque muitas vezes o cafajeste é o cara que a mulher corre atrás e manda mensagem. Vocês estão percebendo que tudo isso que as mulheres estão reclamando, que os homens não querem fazer, que elas estão falando que elas querem que elas estão achando que o homem quer que ela faça, são coisas que o cafajeste recebe das mulheres. Então, por que o homem basicamente quer que a mulher chegue nele, quer que a mulher corra atrás? Por que o homem não tá chegando, não tá correndo atrás, não tá pagando conta, etc? Por quê? Por quê? Porque ele quer ser tratado como cafajeste. É isso. Ele não quer mais fazer o papel de cavaleiro, porque o filme tá muito queimado. Duas coisas vão acontecer no futuro. Ou o cavalheirismo realmente vai morrer, ou, através da censura e da ditadura de opinião, o futuro do homem será ser um provedor, nesse caso cavaleiro, que é a mesma coisa, de mulheres empoderadas, feministas e modernas e liberais e progressistas. Se eles começarem a pesar cada vez mais a censura e a ditadura de opinião. Porque aí eles vão cortar essa narrativa. Eles vão cancelar essa opinião que os homens têm. É a única forma. A única forma de preservar o homem ser cavalheiro, ser provedor e etc. E a mulher ser livre, fazer o que ela quiser e tanto faz, e ser hipócrita mesmo assim, é através da censura e da ditadura. Então eu não sei o que vai acontecer no futuro. E muitas vezes o homem quer ser o cara em que elas vão quebrar regras por ele. Valeu, tamo junto, comenta aí e até mais.